Fala, gente boa! Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Que bom que você está aqui na continuação do nosso estudo, da nossa história, acompanhando a vida de um jovem que aparece no começo do capítulo 7. Continuamos acompanhando a vida dele aqui. Um jovem que é observado pelo rei Salomão, indo por caminhos tortuosos, encontrando com pessoas complicadas. Nós vimos no último episódio que esse homem ele recebe uma proposta para se deitar com uma mulher e ela até dá um ar religioso para a conversinha dela. E nós vamos continuar vendo a trajetória dessa história, né? O capítulo 7 todo conta essa história, todo o capítulo 7 está usando essa história para nos ensinar princípios. Hoje nós vamos ver também alguns princípios muito importantes, muito profundos, eu diria, a respeito do nosso coração, da nossa tendência do nosso coração. Nós vamos falar sobre isso a partir do versículo 19. A partir do versículo 19, eu quero ler com você o 19 e o 20 e 21. E aí nós vamos comentar um pouquinho. Vamos olhar junto? Capítulo 7, versículo 19 diz assim: Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata, não vai voltar antes da lua cheia. E com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Então está aqui mais um estágio do envolvimento desse jovem que o autor chama de inexperiente, que ainda não tinha experiência de vida, não tinha tempo de vida para saber que era uma furada, e também não tinha sabedoria, também não tinha buscado sabedoria para poder entender que isso é uma furada, né? E esse jovem inexperiente, ele vai se aproximando, vai indo para o lugar errado, vai passando na frente da casa da mulher adúltera, ela beija ele, já deu aquela trabalhada na parte religiosa, dizendo que ela estava, né, com os seus vamos dizer assim, suas obrigações religiosas cumpridas, né, que a mesa estava farta, porque ela tinha acabado de matar um animal para os sacrifícios, e a gente falou sobre isso. E agora ela vai dar a última jogada, que é uma jogada que nos pega também quando o pecado bate na nossa porta. Aqui nós estamos falando de adultério porque é o contexto que o livro está falando, então nós estamos citando a partir disso. Mas os princípios que nós estamos aprendendo se aplicam a todas as áreas da nossa vida, tá? E se aplicam, inclusive, a todos os pecados que podem bater na sua porta, seja ele uma questão de imoralidade sexual, seja ele qualquer outra coisa. Que é o quê? Olha o que ela diz no versículo 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. O que ela está falando aqui? Ela está falando, não vai ter consequência. Por quê? Qual seria a consequência? O marido dela descobrir seria a consequência. Poderia ter consequências graves, né? Os crimes passionais são exatamente isso, né? Crimes por causa de uma paixão, de um sentimento que a gente tem por alguém. Então, o que ela está dizendo, cara, ela já beijou ele, já convidou ele, já falou que religiosamente vai estar tudo bem, que ela já cumpriu todos os negócios dela, né, todas as obrigações dela, e agora ela está dando a última cartada, dizendo, e outra coisa, ninguém vai ficar sabendo. Não vai ter consequências. Por quê? Porque o meu marido não está em casa. Ele foi numa longa viagem. Inclusive, você não precisa nem preocupar dele chegar hoje à noite. Não precisa nem se preocupar dele chegar amanhã de manhã. Cara, ele partiu numa longa viagem, levou muito dinheiro, não volta antes da lua cheia. Ou seja, dá pra gente pecar tranquilamente e jogar para amanhã as consequências do pecado de hoje. Então tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, é a ideia, uma proposta de impunidade. Só que eu quero que você note o que está acontecendo com relação à impunidade aqui. Ela só está falando e está chamando a atenção para ele, ó, vai dar tudo certo porque o meu marido foi embora, meu marido não está aqui para ver. Ela está chamando a atenção dele para um fato, uma realidade, só que é um fato e uma realidade limitada. Por quê? Porque é possível que o marido de fato não esteja em casa e demore muito tempo para voltar, e é possível que o marido nunca fique sabendo. É possível. É possível. Mas o que ela não fala, apesar de ter acabado de falar de religião, no episódio de ontem,
ela não fala o seguinte, que Deus tudo vê. Então ela está olhando muito no mundo, sabe, natural, ela está olhando para o horizontal. Cara, meu marido não está aqui e não vai dar problema nenhum. Mas ela está esquecendo que existe uma realidade vertical, que sou eu com Deus, e Deus é aquele que é onipresente, onipotente e onisciente. Oni de tudo, né? Todo-poderoso, presente em todos os lugares e que sabe de todas as coisas. Vamos fazer um contraste aqui? Vem comigo rapidinho para Gênesis capítulo 39. Vamos ver um contraste aqui bem interessante. Da atitude dela, a atitude de um jovem rapaz. Gênesis 39, versículo 8. Deixa eu só não perder meu lugar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. Gênesis 39, 8. Olha aqui. Versículo 6, vamos começar. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele recusou e disse, olha o que José disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, e ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha o que ele diz aqui. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? José compreendia uma coisa aqui, que a mulher ou não compreende ou não quer compreender. E eu creio que as palavras dela, e vamos lembrar que isso não tem a ver com mulheres, tá? Não é uma coisa machista, é uma coisa que poderia ser aplicada a homens também. As palavras dela são muito específicas, apontando para a realidade do marido não estar presente e não vai ficar sabendo. Mas ela não menciona, não entra na mente dela, de que Deus esteja presente e que Deus tudo vê. Ela diz: meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, vai dar tudo certo. Levou uma bolsa cheia, não volta antes da lua cheia, ou seja, a gente não precisa se preocupar. E o que eles fazem aqui? Está até aqui na minha anotação. Troca o futuro pelo presente. Literalmente aqui há uma proposta de trocar o futuro pelo presente. Vamos esquecer, o amanhã é amanhã, meu marido só vai voltar depois. Esquece esse negócio aí, vamos pensar no aqui e no agora. E, gente, não é verdade que isso é uma tentação para todos nós? Que quando vem a tentação, parte da tentação, seja ela qual for, tá? Qualquer área de tentação, é uma tentação para você trocar o futuro pelo agora. Cara, quer saber? Eu vou enfiar o pé na jaca, não estou nem aí, depois a gente vê, né? Inclusive, a gente vive numa cultura onde as músicas, dependendo da música que você ouve, né? Ela faz apologia exatamente a isso, né, cara? Vamos meter o pé hoje e amanhã a gente vê o que dá, depois a gente resolve, né? Então, tá trocando o futuro pelo presente. Por isso, queridos, o álcool, por exemplo, o consumo exagerado de álcool que gera embriaguez é tão perigoso, porque o que o álcool faz no seu cérebro é muito interessante. Se você for estudar o que acontece com o seu cérebro, você vai descobrir que é exatamente isso que acontece. Você começa a se esquecer do futuro, não tem mais capacidade de pensar no futuro, e você começa então a se tornar mais, como é que eu vou dizer, mais poderoso, mais audaz no presente. A parte do seu cérebro que equilibra e que faz você pensar no futuro, cara, se eu falar isso aqui vai dar ruim amanhã, essa parte o álcool vai desligando quimicamente e vai ligando a parte do imediato, do momento agora. É literalmente uma ferramenta para ajudar você a trocar o seu futuro pelo presente. Por isso que ela é tão perigosa, por isso que é tão destrutiva quando é abusado desse composto químico, porque acaba ajudando a gente a ser insensato, né? A sensatez diz, cara, eu vou dizer não no presente agora para ter um futuro melhor, né? A insensatez diz, cara, amanhã o futuro a gente vê, eu quero dizer sim hoje para aquilo que eu quero e o futuro a gente vê, a conta eu pago depois, né? Parcela lá para frente que um dia eu vou pagar isso aí. E é obviamente que é a direção contrária daquilo que Deus deseja para nós.
Com sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Olha como as palavras, tá vendo? Dulçor dos lábios aqui está falando de palavras, de persuasão. Ela foi enrolando ele e fazendo ele cair naquilo que ele já queria cair, na verdade. Ele já tinha, né, esse desejo, já tinha uma tentação. Ela mostrou que religiosamente estava tudo bem, né? Na cabeça dela estava tudo bem, que ia ter uma mesa farta também, que o marido não tá, que não vai ter consequências, e ele então cai. Nós vamos ver um pouco mais a respeito disso nos próximos dias. Mas eu queria comentar algumas coisas ainda com vocês aqui com relação a esse texto. Algo que alguns estudiosos aqui que eu estava estudando trouxeram à tona, que eu achei bem interessante. O fato dela conectar a última chave, a última palavra dela ser de que não haveria consequências, demonstra uma coisa que muitas vezes é uma coisa do nosso coração, tá? Não é só de alguém que a gente está lendo aqui, mas é uma coisa que passa pelo meu coração, pelo seu coração também. Demonstra que a moralidade, seja lá qual for a moralidade que esse homem tinha, né, o pouco de moralidade que ele talvez tinha, na verdade estava arraigado, estava construído sobre motivações externas e não internas. Ou seja, se ele dissesse não para a mulher, ele diria não porque talvez o marido pegue ele. Mas dentro do coração ele queria cometer adultério. Ele só não faria se tivesse medo do marido pegar. Ou seja, motivação externa. Vai que o cara chega e me pega e eu apanho. Mas não tinha uma motivação interna de dizer, como José disse, como que eu poderia pecar contra o meu Deus fazendo tal coisa? Note que na história de José, se você se lembra, mais para frente, essa mesma esposa de Potifar, ela manda todo mundo sair do palácio, né? Ela manda todos os servos sair do palácio, Potifar estava fora, e ela arma para ficarem só os dois. Escuta, se José tivesse só uma motivação externa, só medo dos outros verem, ele ali não teria motivo para dizer não para a esposa de Potifar. Mas ele tinha uma motivação interna, ele sabia que ele tinha algo com Deus que ele prestaria contas. E por isso ele foge, deixando a túnica ali com ela, ele foge, né, sai corrido e tal, depois é acusado, vai para a cadeia, você conhece a história. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Como é que é a nossa motivação? Né? Porque aqui nós estamos falando de um cara que era motivado de forma externa. Eu não vou fazer porque eu tenho medo que me peguem. Mas o meu coração queria fazer. Talvez por isso, né, Jesus depois vem e diz assim, cara, não é só você se deitar com a mulher do outro. Se você olhar para ela com o desejo de se deitar com ela, você já cometeu adultério. Por quê? Porque tem a ver com o seu coração. Ah, não fiz. Beleza, não fez por quê? Porque eu tinha medo de alguém me pegar, senão eu teria feito. Pô, então o coração já está podre. Né? O coração de José já demonstrou ser um coração bom, mesmo não tendo chance de ninguém pegar, cara. O coração de José foi um coração bom. E Jesus, ele nos remeteu nesse ensinamento, e outros ensinamentos dele, ao coração, né? Não é só você, ele diz, cara, não é só você falar, amaldiçoar o seu irmão. Se no seu coração você já odeia, você já matou o seu irmão no seu coração. Né? Se você já olhou para uma mulher com desejo de se deitar com ela, você já cometeu adultério no seu coração. Por quê? Porque o que Deus está atrás é de uma motivação interna nossa e não de uma motivação externa. Sabe por quê que a gente descobre? E, gente, tem um monte de gente que já descobriu isso dentro do meu ministério. Cara que saía de um ambiente muito religioso, muito taxativo, muito, sabe, rédea curta e tal, não pode e tal e tal. E aí ele entra num ministério como o que eu procuro liderar, onde a gente não fica controlando a vida das pessoas, ele descobre o seguinte, que se não tiver ninguém segurando a rédea, ele corre solto. Sabe por quê? Porque o coração nunca foi transformado. Sempre andou na linha porque tinha alguém cobrando para andar na linha, mas o coração nunca foi mudado. E aí chega num ambiente onde a gente não vai botar cabresto em ninguém, no ambiente da PIB, e o cara surta. Por quê? Porque ele descobre pela primeira vez que se você tirar o cabresto, o coração, na verdade, nunca esteve tão próximo de Deus quanto ele imaginava. E o que a gente procura
trabalhar na PIB. Nós pastoreamos pessoas livres. Pastoreamos pessoas livres. Nós vamos indicar o caminho sem cabresto. Se você quiser seguir, show de bola, vamos embora que a gente está indicando o caminho. Se você não quiser seguir, sem problema nenhum. Mas eu não vou pôr cabresto em você e puxar você. Por quê? Porque eu quero que você tenha uma motivação interna e não motivação externa. Eu quero que você vá comigo para onde nós estamos indo, para onde Deus está nos levando. Eu creio que vai ser incrível. Eu quero que você vá. Mas não porque eu estou te forçando, torcendo o teu braço para você ir. Mas porque você entendeu no seu coração o desejo de ir na direção correta. Como é que está a motivação do seu coração hoje? Como é que está a motivação do meu coração? Será que eu estou fazendo as coisas certas, seja o pecado que for, né? Será que eu estou evitando o pecado por motivação externa, medo dos outros verem? Ou será que eu estou fazendo porque aqui dentro está começando a entrar um pouquinho daquilo que a gente chama em Provérbios 1,7, do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é entender, cara, pode ser que ninguém descubra, mas tem um Deus que sabe de todas as coisas. E eu quero honrar Ele com o meu coração, eu quero honrar Ele com a minha vida, eu quero honrar Ele com as minhas atitudes. A partir do momento que isso começa a partir do nosso coração, a gente começa a temer a Deus. E esse é o princípio, é o fundamento, é a base, é o começo da sabedoria. Que Deus possa aplicar e trabalhar essa palavra em nossos corações e colocar em nós o temor do Senhor, né? Que não depende de alguém ficar nos vigiando para a gente obedecer. A gente obedece porque é isso que o nosso coração quer fazer. Porque a gente compreendeu a sabedoria de Deus, compreendemos os princípios que estamos aprendendo. Amém? Vamos orar por isso? Deus, muito obrigado por essa palavra. Conhecemos, Deus, que muitas vezes o nosso coração é enganoso e a gente obedece por motivação externa. Mas o nosso desejo, Deus, é de compreender profundamente a Tua sabedoria e a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ser homens e mulheres que obedecem de coração. Talvez por isso o Senhor diz, ame o Senhor seu Deus de toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Ó Deus, nos ajuda a amar o Senhor com essa profundidade. E que o amor nosso pelo Senhor nos livre do mal, nos mantenha longe do pecado. Não porque alguém nos obriga, mas porque o nosso coração está entendendo a sabedoria. Que assim seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está me assistindo hoje. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês aí. Grande abraço e até a próxima.